porque aqui em Tabuão a cultura não para. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Taine e sou professora de teatro da Secretaria de Cultura de Taboão da Serra. Essa aula é envolvendo o projeto Três Origens, que é um processo criativo virtual que estamos fazendo aqui na plataforma da Prefeitura, que é uma forma de um laboratório, né, que eu me propus aqui com vocês, de pensarmos o teatro, como se fazer teatro virtualmente, né? E pensar como criarmos um processo criativo, elaborar uma peça virtualmente. Hoje a gente vai ter a análise do terceiro mito que escolhemos, Chopai, o pai das águas, do povo Pataxó. E não esqueçam de ver as aulas anteriores. Na aula passada foi da história do fogo do povo Tacuna, para a gente relacionar esses mitos. Tudo bem? Agora o terceiro mito, que é o Chopai, o pai das águas, que é do povo Pataxó, do sul da Bahia e norte de Minas Gerais. E esse que eu falei esse mito ele tem mais a ver com um relato autobiográfico, porque ele é contado em primeira pessoa, né? Então vamos lá. Pataxó é a água da chuva, caindo na terra, nas pedras, indo longe para o rio e para o mar. Isso aqui poderia ser uma voz off de início do espetáculo, ou a fala de alguém, ou poderia transformar isso em música, já que é tão poético, né? Então a gente já começa assim, né? Aí começa a fala. Chopai para o povo Pataxó é o deus da água, porque o nosso povo é filho da água. Então assim, ele está em primeira pessoa, então é o nosso povo. Vamos lá, continuar. Então, desde os nossos antepassados, nós já sabemos isso. Os nossos mais velhos passam para a gente. Os avós, os bisavós, os pais passaram isso para nós. A água, nós somos filhos dela. Ela é como uma mãe para nós. E Chopai é o nosso pai, que é o deus da água. Dia 5 de outubro fazemos essa homenagem ao Chopai. Os nossos mais velhos falavam. Tem uma história que começa assim. Então, isso aqui tudo poderia ser voice off de alguém falando e começa aí tem uma história que começa assim, aí começa a história em ação ou não, ou já tem uma pessoa no palco que falaria isso em primeira pessoa, essa é a nossa história, né? Muito antes de ter as coisas na terra, ser humano, de ter animais, só tinha as plantas. Formou no céu uma grande nuvem, aí caiu um pingo de água. Desse pingo d'água formou uma pessoa, transformou no índio sábio, inteligente. E esse índio era Chopai, que veio do céu para nós. Então olha, esse mito eu acho que entre os três ele é muito lírico. Né? Ele tem um espaço de poesia, de poética, talvez muito maior do que os outros. Porque aqui tem menos ações, né? Tipo, como pegar, ir, levar, e tem mais imagens, né? Então, assim, antes de tudo tinha o céu, aí tinha as nuvens, aí tem um pingo, transforma numa pessoa. Então, imagina quantas ideias que a gente pode ter para poder representar isso. Como a gente faria esses céus? Teria som, teria um cenário, ou seriam pessoas de branco dançando e esse é o céu. Então, só para vocês verem, ou poderia ter uma pessoa sentada falando, né? Chopai era o pai Pataxó, introduzindo, né? Enquanto que várias pessoas estão dançando como fosse o céu, né, de branco. Tem várias formas que a gente pode introduzir, né, esse mito. E esse índio era Chopai, que veio do céu para nós. Caiu, passou nas terras onde os animais falavam. Aí conversou com os animais, viu quais animais que eram bons para os alimentos, quais animais se deveriam matar, os que não deveriam. Então aqui,
os animais de novo, os animais falavam, só que nesse mito não falam quais animais, quais são os diálogos, talvez a gente pode criar esses diálogos, né? Ou não, ou a gente pode fazer todo o mito só como um relato de uma primeira pessoa. Quais animais se deveria matar, os que não deveriam. As plantas medicinais, conheceu todas as plantas medicinais, as plantas medicinais boas, as plantas medicinais ruins, as que serviam para curar, qual que deveria usar, qual que não deveria. Então a gente tem primeiro uma fala poética de início, né, do Pataxó é a água da chuva. Aí a gente tem um relato em primeira pessoa falando que nós somos filhos da água. Aí começa o relato, né, dessa pessoa contando a história. Então a gente percebe até que a forma como ele conta é como se estivesse contando para alguém, né? Então, mesmo ele não tem um caráter de terceira pessoa tanto quanto os outros, né? Como se alguém escreveu aqui, é uma fala oral, né, que eu transcrevi. Poderia, por exemplo, enquanto que ele estivesse passeando, ele vai descobrindo e vão falando com ele. Também é uma forma de talvez encenar, né? Isso. Talvez encenar essa parte, né? Ele vai conhecendo e ele vai conversando com os animais, ele vai descobrindo o que pode e o que não pode. Ele vai pegando as plantas, vão falando para ele quais plantas que servem, quais que não. Então, por exemplo, esses animais poderiam ser pessoas que falam com ele, né? Então, Chopai conheceu todas essas plantas, todos esses animais, todos os peixes e retornou ao céu. Então, a gente tem algo que cai do céu, faz todo um conhecimento e depois volta, né? Então, como é que a gente pode encenar isso, né? Quais são as ideias que a gente pode ter com isso? De algo que desce, conhece tudo e depois volta, né? Depois, certo dia, depois, certo dia, formou uma outra nuvem, onde cada pingo d'água ia transformando num pataxó. Cada pingo d'água ia levantando o pataxó. Levantou vários pataxós. Então, de novo, forma uma nuvem e cai agora vários pingos, né? Então, dá para fazer até esse paralelo, né? Começou com uma nuvem caindo um pingo só, depois forma uma nuvem para cair vários pingos. Então, depois Chopai veio, tornou e falou para a gente, reuniu toda a comunidade, todo o povo pataxó. Então, por exemplo, se a gente começou a peça com várias pessoas dançando para cair um pingo, talvez podia voltar essas pessoas que estão dançando de novo para cair vários pingos. Ou o próprio pingo ser uma dança, né? Então, a pessoa que está nascendo, ela começa a dançar como a água e ela se pinta como um índio, né? Isso é uma ideia, né? De como o pingo se tornar pessoa, né? A pessoa dançar como a água, ela se pinta e ela começa a falar. Isso seria uma forma, talvez, de mostrar que ela era da água e se transformou em índio, né? Ou um cenário mesmo de nuvem e aparece uma pessoa, desse mesmo cenário aparecem várias outras pessoas. E tem toda uma comunidade reunida e o Chopai fala: vim aqui com uma missão de passar toda a minha sabedoria para vocês, para todo membro da comunidade. Foi onde Chopai passou essa sabedoria dele, que tinha conhecimento com as plantas, com os animais, passou para toda a comunidade. Então todo mundo ficou sabendo o que deve ser bom para as plantas para curar, os alimentos para comer. Então tudo como se deveria fazer, Chopai ensinou. Ele ensinou tudo direitinho e retornou de novo ao céu.
Então, de novo, né? A gente tem algo que cai do céu, um pingo, uma pessoa. Ela passa a conhecer tudo ali e ela volta. Depois forma uma nuvem. Nasce mais pessoas. Elas formam uma comunidade, o Chopai desce, passa o ensinamento e depois ele retorna. Então, como esses movimentos, essas transições de tempo, dá para criar, né? Então, a partir daí, somos considerados filho da água. Devido ao Chopai ser Deus da água, então nós somos filhos dele. Talvez essa fala final pode ser a fala da pessoa que começou a contar lá no começo. Assim, olha, nós somos filhos da água. Aí acontece toda essa encenação, né, poética do pingo, dos pataxós, do Chopai, para depois voltar a pessoa e falar, nós somos filhos da água. Ou não. Ou acontecer, ou essa pessoa que está contando a narrativa, ela está a todo momento na cena enquanto que acontece tudo ao redor dela. Quais elementos de outros mitos que dá para misturar aqui? Será que dá para reescrever esse mito usando outros mitos, outros trechos de mitos? Ou não? Personagens: narrador, Chopai, animais que falam, povo pataxó e pingo. Lugares: nuvem, céu, terra, plantas, aldeia. Ações, palavras-chave: passaram para nós, formar nuvem, cair pingo, transformação, descoberta, aprendizado, conhecer, conversar, retornar ao céu, levantar, falar, reunir comunidade, passar sabedoria para o outro. A gente pode sintetizar esse mito como através do pingo de água que nasceu Chopai, que descobriu toda a sabedoria da floresta e depois passou todo o conhecimento para o povo pataxó. Né? Isso pode ser uma forma de a gente sintetizar a história. Então, o sentido que eu vejo no mito é esse. Foi através da água que veio o nascimento da comunidade indígena, perto das águas que desenvolveram todo o seu conhecimento. Então, por este povo estar morando perto de um rio, de um lago, é que eles conseguiram ter todos os seus conhecimentos. E é isso, né? O mito ele tem vários sentidos, então o mito é sempre algo aberto aos sentidos, né? Então, pelo menos para mim, o sentido desse mito foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E, de novo, como a gente pode ter ideias em cima desses materiais? A gente tem 3 mitos aí que são ricos, né? Dá pra gente criar muita coisa em cima. Então, o que você vai fazer aí que está me vendo? Vai tentar criar uma história nova? Vai mudar personagem? Vai mudar o local? Não esqueçam de ver as análises anteriores e a introdução. Tudo bem? Depois dessas 4 aulas que falamos sobre o primeiro passo, que é a ideia, já tivemos um tempo aí de ter ideias, né? Foram 4 aulas sobre a primeira etapa, então já tivemos aí 4 aulas, 2 semanas para poder ter ideias, e agora a gente vai para o próximo passo, que é a imagem. Então fica atento para a próxima aula, né? Que imagem é a parte mais legal, que é quando a gente começa a botar, né? A botar no mundo essas ideias que estão aqui na cabeça, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Um beijo. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.